Boa noite, um shalom a todos, que Deus possa iluminar grandemente a sua vida através dessa mensagem que nós vamos compartilhar hoje, tá? É um prazer estar aqui juntamente com vocês, compartilhando essa palavra de vida, essa palavra de fé, tá? E também eu convido a você a acessar o nosso canal, se inscrever no canal Igreja Sevim, Catedral da Fé, e ali você vai ter um conteúdo de mensagens, está aí na tela. Você pode se inscrever, compartilhar as mensagens, curtir, porque isso contribui para que essas mensagens cheguem a outras pessoas, e assim você vai estar somando na evangelização, você vai estar fazendo parte dessa corrente de fé que visa levar às pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra de vida, uma palavra de salvação do reino de Deus, daquilo que Jesus veio trazer a este mundo que está precisando de Deus, este mundo que está passando por grandes aflições, grandes conflitos, e nada melhor do que uma palavra de motivação, uma palavra de força, de vigor. E hoje nós estaremos aqui realmente compartilhando essa palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tá? No livro de Romanos capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Eu quero intitular esta mensagem de hoje, porque esta mensagem vai para o nosso canal no YouTube, e ela vai com esse título: Considerai-vos. Considerai-vos. É o título desta mensagem. Nós devemos nos considerar, tá? Se considere. Essa é a mensagem. Considerai-vos. Eu vou ler o versículo aqui e nós vamos assim estar compartilhando essa mensagem com vocês. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O apóstolo aqui está falando sobre o trabalho, a obra que Jesus Cristo realizou de levar os nossos pecados, as nossas culpas, e assim matar a natureza adâmica juntamente com Cristo. É um ato de Deus, na mente de Deus, no plano de Deus, porque Deus trabalha com uma visão além da nossa. E Ele levou Jesus à cruz para pagar nossos pecados. E assim, Ele levou toda a humanidade com Cristo. Ele matou a linhagem de Adão. E aí o apóstolo Paulo diz para a igreja em Roma, para mim e para você: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. A fé, ela trabalha dessa maneira. Se considere. Aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, você deve assumir uma postura de acordo com o que está escrito. É sobre isso que vamos falar nesta noite. É sobre esse assunto, esse tema. E isso requer a aplicação de um princípio que a Bíblia chama de lei. Tá? Existiu a lei e existe a lei
de Moisés, as leis do Antigo Testamento, que nós não venhamos confundir quanto a isso. Nós estamos na graça, a graça de Jesus, graça de Deus através da pessoa do Senhor Jesus, favor imerecido, o ato de Jesus pagar a nossa culpa e nos favorecer gratuitamente. Nós nem tínhamos ainda aceitado a Cristo como Salvador, não tínhamos ainda nos arrependido dos nossos pecados, e essa obra já tinha sido feita. Cristo já havia morrido por nós ainda pecadores. É bom que você entenda isso. Jesus pagou o preço antes de você o aceitar. Ele morreu por pecadores. Ele não morreu pelos santos. Ele não morreu pelos cristãos praticantes. Ele morreu pelos pecadores. E a partir de então, eu aceito a Cristo e aí eu me torno participante da família de Deus, que a Bíblia chama os santos do Senhor. Somos santificados. Então, esse considerai-vos, ele tem uma profundidade muito grande. E eu quero trabalhar no seu espírito nessa noite. Eu quero realmente que esta palavra seja enraizada no teu espírito. E ela venha a ser, na verdade, bem clara na sua consciência, na voz do homem interior, que flui na sua consciência. Então, considerai-vos, que você analise bem esta palavra, a profundidade dela, que nós vamos traçar aqui nesta noite, para que haja uma abertura de consciência das coisas de Deus, uma abertura de entendimento, porque nós somos aquilo que temos em nossa consciência. Você sabe quem você é devido à sua consciência desse saber. Você sabe que você é uma tal pessoa, você é um homem formado, ou um jovem, ou um adolescente, uma mulher ou um homem. Você sabe quem você é, a profissão que você exerce, tá? Você sabe a sua capacidade, você sabe seus talentos, você sabe das coisas. Por quê? Porque a sua consciência te leva a isso. E você não tem dúvida alguma. Você tem convicção de quem você é. Você poderia fazer uma narrativa da sua pessoa. Isso é devido à sua consciência. Você é um ser consciente das coisas. Então, essa consciência é que nos aproxima de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus como ela é. Ela já está totalmente formatada. Eu só preciso entendê-la. Eu não preciso mudá-la. Eu preciso entendê-la e aceitá-la como ela é. Nós vivemos numa vida de fé. É o mundo da fé. Deus nos chamou para viver a vida da fé. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus dizendo, meu justo, meus filhos, meus servos viverão da fé. Viver da fé é viver daquilo que você tem consciência nas Escrituras. Você ganha fé através dessa palavra maravilhosa, esse testamento, as promessas, as heranças do testamento, que foi deixada para você. E aí você ganha uma consciência em fé. E aqui, em Romanos capítulo 3, versículo 27,
O assunto aqui é sobre justificação pela fé, mas não é esse tema que eu quero trilhar aqui. Eu quero falar para você sobre a lei da fé. E o apóstolo Paulo aqui nesse versículo, ele menciona, ele chama a fé de uma lei, a lei da fé. Então diz aqui, ó, Romanos 3:27, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então ele chama a fé de lei. Lei. Preste atenção que eu vou falar para você. Existem várias leis que nós conhecemos na modernidade. Eu vou citar uma que era desconhecida. Desconhecida. A eletricidade. Ela era desconhecida. Há séculos e séculos passados, nós temos na história registrado que os navios eram movidos pelo braço do homem, ali no remo, nas velas, através do vento. Então não se usava a eletricidade. Da mesma forma os carros, carro de boi, e assim por diante. Mas, com o passar dos anos, os homens, através de uma sabedoria, que nada mais é do que a sabedoria divina, dada ao homem para descobrir as coisas, foi descoberto a eletricidade, essa a qual nós estamos no momento utilizando, através do computador, do celular, da lâmpada que se encontra aqui iluminando esse estúdio. Então, da mesma maneira, é a lei da fé. A lei da fé, ela tem que ser entendida para que você possa desfrutar dos benefícios desta lei. Porque enquanto as pessoas não tinham conhecimento da lei da eletricidade, de como manusear essa força poderosa da natureza, as ondas sonoras e assim por diante, são tantas descobertas que foram feitas. Hoje nós vemos aí os aviões, toneladas e toneladas voando, e ali é aplicado leis para fazer aquele avião voar, apesar dele ter um imenso peso. Ele consegue voar, ele consegue um objeto, algo que pesa muito mais do que o ar, ele consegue estar sobrevoando. Então, são leis que foram descobertas. E o homem hoje tira proveito delas, se beneficia. Nós poderíamos aqui fazer uma lista de leis que foram descobertas, de aplicações na área da tecnologia, por exemplo, que hoje o homem se beneficia dessas grandes descobertas. Então, amados, Paulo chama a fé de uma lei. É uma lei. Através dessa lei, desse poder, foram feitas maravilhas. Maravilhas foram realizadas. E essa lei, ela foi dada ao homem. Assim como a lei da eletricidade, Deus deu para beneficiar o homem, e ela é algo que traz benefícios físicos, materiais. Deus traçou leis espirituais para que eu venha me aprimorar, para que eu venha me capacitar através delas e assim tirar benefício dessa lei, desse princípio divino. E a falta do conhecimento desse princípio me leva a
a não conquistar aquilo que eu poderia me beneficiar ainda aqui nesta vida. Então a fé, ela é aplicada em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque ela é um princípio para você se aproximar de Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, ou seja, fé, e que é galardoador do que o buscam. Então, você e eu precisamos entender sobre isso. E nessa noite eu quero traçar aqui uma prática que é comum na minha vida. A partir do momento que eu entendi sobre como viver essa fé cristã, a minha vida tomou um nível bem mais elevado. As minhas conquistas aumentaram, a minha capacidade espiritual, a minha comunhão, a minha alegria, a minha felicidade, em todos os aspectos, eu consegui evoluir bem mais. Então, a fé é uma lei, tá? E com ela, nós atraímos aquilo que Deus declarou sobre nós. Como, por exemplo, Deus, ele falava a Josué, a Moisés, aos reis, e ele disse a Josué, ó, eu entrego em tua mão tal cidade. Eu dou a você já a conquista daquela cidade, Jericó, Ai e outras cidades na terra prometida. A partir do momento que Josué ouvia aquela promessa, ele já se apoderava, ele já considerai-vos, ele já considerava aquela cidade como conquistada. Olha bem como a fé funciona. Deus dizia para Josué, Josué, a cidade de Jericó é uma cidade maligna, uma cidade de grande paganismo, aonde se fazia atrocidades. E Deus entregou aquela cidade a Josué e disse, olha, eu entrego Jericó nas tuas mãos, Josué. Só que Josué teria que ir lá com seu exército tomar a cidade. Deus deu a palavra e ele teria que ir lá na cidade, guerrear e tomar a cidade, por ordem divina. Mas quando Josué ouvia a palavra liberada por Deus, ele já se declarava, eu já conquistei Jericó, eu considero aquela cidade já conquistada. Eles iam na fé, na certeza da conquista da cidade. Então, assim era as demais palavras que eram liberadas aos reis, declarações proféticas que eram liberadas. Funcionava dessa maneira. Eles já iam certo de que aquilo ia de fato acontecer, mas eles tinham que fazer a parte dele. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na obra de Jesus Cristo, aqui o apóstolo está dizendo, considerai-vos. O que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar a obra consumada de Cristo. O que Jesus fez ao meu favor e ao seu favor. Não é um trabalho meu, é um trabalho de Deus através de Jesus.
E eu devo fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Me apoderar pela fé. E como eu me apodero? Confessando, declarando: é meu, é minha. Essa promessa diz respeito a mim e eu me apodero dela. Eu já me considero participante dessa declaração a qual Deus fez ao meu respeito. Eu me posiciono. Isso é o que o apóstolo está dizendo aqui. Se considere. Antecipadamente, você já tem que se considerar. O que Deus falou a seu respeito é. Não será, é. E eu vou ler alguns versículos aqui, aonde para mim é prática de vida. Existem dezenas e dezenas e dezenas de passagens bíblicas que você tem que considerar. São as promessas de Deus. É a obra consumada de Cristo. Mas colocando em miúdos, eu coloquei algumas aqui para servir de exemplo para você de como você desfrutar da lei da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé não é acreditar que Deus existe. Não, não é isso. Eu acredito que Deus existe, que Deus é grande e Ele faz o que Ele quiser. Muito bem. Essa é uma fé na existência de Deus. Mas essa fé não traz o benefício de Deus para você. O que traz o benefício de Deus para a sua vida é você se apoderar de obra específica do que Deus fez ao teu favor, o que Ele falou ao teu favor. Você crê, se apodera e aquilo passa a se tornar uma realidade da sua fé. E isso vai se materializar ou vai se manifestar no seu interior, se for algo interior. Por exemplo, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ele deu a paz dele para nós. Ele deu. Ele disse que deu. Então o que eu devo fazer como um filho de Deus? Pedir paz a Deus? O que você acha? Depois que alguém te dá um presente, você ainda vai de novo pedir aquele presente para Deus? Para a pessoa? Se ela já te deu, você só tem que pegar. Você tem que se apoderar. Seria algo ilógico. Alguém me deu um presente e agora eu vou pedir à pessoa novamente que me dê aquele presente. Ela vai falar: eu já te dei. Se apodere. Tome. Se considere já dono deste presente e abra ele e desfrute. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Como que eu vou viver essa paz que Ele já derramou sobre todo aquele que crê? Eu me considero com a paz de Deus. Mas eu estou sofrendo de angústia, eu estou sofrendo de tribulação, eu estou sem paz. Muito bem. Agora que você vai começar a declarar, como o apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. O poder começa a se manifestar na sua vida quando você começa a falar. Primeiro você ganha consciência de que Deus, através de Jesus, Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Opa, peguei. Ele me deu. Ele lançou a paz para mim, então eu peguei ela. A paz de Deus é minha. Eu me apodero da paz de Deus. Senhor, obrigado pela tua paz. Eu tenho a paz de Deus.
essa é a sua oração sobre paz. Não é petição. Você vai tomar posse da paz. Você vai agradecer, orar, orações de agradecimento, de gratidão. Você vai louvar a Deus pela paz que já está dentro de você. Isso é considerai-vos. Considerai-vos. Aqui temos alguns versículos. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17 diz assim, olha, 2 Coríntios 5,17. Presta atenção no que eu vou ler para você. Esse versículo é um divisor de águas. Ele faz toda a diferença se você usar a fé sobre ele. A vida do justo é pela fé. Se você quiser viver com Deus pela sua mente natural, você não vai desfrutar dos benefícios. Mas se você usar a fé, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não será, é uma nova criação. Uma nova criatura, uma nova criação. Jesus, ele matou a descendência de Adão, juntamente com ele. Deus levou a descendência de Adão toda na cruz, através de Jesus. Ele uniu na mente de Deus, como já falei. Deus trabalha de maneira muito mais elevada do que a nossa. Ele trabalha no mundo espiritual, no mundo da fé. E ele levou a humanidade juntamente com Cristo. Ele uniu a humanidade ao corpo de Cristo. E matou Jesus como se matasse toda a humanidade. Só que quem morreu foi Jesus. E todos nós morremos com Cristo. E ao morrer com Cristo, Adão morreu. A natureza adâmica, Deus matou ela. E nós fomos sepultados com Cristo. Juntamente com Cristo fomos sepultados. Ressuscitamos com Cristo. E estamos assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, reinando em vida. Esse é o mundo da fé. Não é o mundo da ilusão, é o mundo da fé. E quando você passa a entender o mundo da fé, você passa a triunfar. Então quer dizer que o meu pecado, a natureza adâmica que reinava em mim, Deus a matou em Cristo? Sim, matou. E o que ele fez? Uma nova geração de seres. Uma nova geração, uma nova criação foi feita em Cristo. Na ressurreição, nasceu uma nova geração. Uma nova geração nasceu na ressurreição de Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Quem ressuscitou? Um novo homem. O homem do céu. O homem da linhagem de Cristo. Entenda isso no mundo da fé. No mundo de uma nova consciência de Deus. No mundo espiritual, entenda isso. Não é no intelecto. Se você quiser entender no intelecto, você vai falar, mas como que eu morri com Cristo? Se eu estou aqui vivo, em carne e osso, como que nós morremos com Cristo? Na mente de Deus, Deus não vê você e a mim mais
como descendência de Adão. Ele não nos vê como descendência de Adão. Nós somos gerados novamente em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vou ler de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É nova criação. Nova criatura é nova criação. A natureza de Adão, a geração de Adão, ela aborreceu a Deus. E essa natureza adâmica não teve comunhão mais com Deus. Perdeu a comunhão. Perdeu a ligação com Deus. Então Deus agora fez uma nova geração de homens e mulheres. Isso começa a vigorar na vida de todo aquele que se entrega a Cristo. Esse processo passa a funcionar na vida daqueles que exercem a lei da fé. A lei da fé. Aqueles que exercem a lei da fé, começa a funcionar esse princípio. Romanos 3, 27. A lei da fé. Romanos 3, 27. Então, se beneficiar da lei da fé é você se considerar: eu sou morto em Cristo, a natureza de Adão, a natureza pecaminosa minha, foi morta através do corpo de Cristo também. Fomos sepultados, Adão foi sepultado, a natureza adâmica foi sepultada. Ressuscitamos nova criatura. Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou com um corpo carnal, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Glorificado, ele passava na parede. Quando os discípulos estavam dentro de casa, ele entrou com a porta fechada. Paz seja convosco. Ele entrou com o corpo glorificado. Então, o processo aconteceu. E eu quero mostrar para você aqui. Se considere um morto, sepultado, ressuscitado, com um corpo glorificado juntamente com Cristo. E assentado nos lugares celestiais, juntamente com Ele, reinando. Reinando. Como reinando, apóstolo? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Romanos 5,17. Abra a sua Bíblia. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, Adão. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Muito mais aos que recebem a abundância da graça, em Cristo, é claro, e o dom da justiça, o dom da justificação, Ele nos justificou. Não devemos mais, Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o teu pecado. Isso passou a vigorar quando nós nos arrependemos. Uma vida de arrependimento é uma vida de justificação em Cristo. Se você quer viver a justificação em Cristo, você tem que viver uma vida de arrependimento. Porque a falha que você vier a cometer, não devemos pecar, falhar, mas se porventura viermos a falhar, nós temos a justificação. Jesus
já pagou o nosso pecado. Essa é a doutrina da justificação. É dessa maneira. Foi Ele que pagou. Não é mérito meu. Mas Ele pagou e eu recebo. Então eu me considero um justificado. Eu me considero um perdoado por Deus. Eu me considero um santificado por Deus. Eu me considero um filho da família de Deus. Eu me considero, considerai-vos, eu sou da família de Deus. Então quer dizer que eu sou um ser espiritual, um ser celestial? Sim, claro que você é celestial. Claro que você é um ser espiritual. Material é esse corpo aqui, ó. Essa matéria é da terra. Mas o que habita em você, que o apóstolo chama de o homem interior. O homem interior. Esse homem interior, ele é o homem do céu. É o homem que, na verdade, ele foi chamado para reinar com Cristo. Ele foi chamado para viver a vida da fé. Aqui está em Romanos 7, 22. Romanos 7, 22. Porque no tocante, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, disse o apóstolo Paulo. No que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Que homem interior? O espírito. Mas tem um homem interior? Tem. Ah, então tem um homem exterior? Tem também. Qual que é o homem interior? O espírito. E como que você discerne? Na sua consciência de Deus. A sua consciência, ela é a voz do homem interior. E o homem exterior? São os 5 sentidos que trabalha com a mente do homem, o mundo natural, o raciocínio natural, lógico, a visão natural das coisas, os sentidos, vontade, desejos, emoções, é o homem exterior. O homem que vive, que vivia dominado pelo pecado e que foi morto em Cristo e agora nasceu o novo homem, o homem da consciência de Deus, que utiliza os sentidos naturais, mas dominado pela consciência, dominado pela palavra da fé, dominado pelo homem interior, que é esse homem que agrada a Deus, consciência das coisas. E o que me dá essa consciência em Deus é a palavra dele. Eu tenho consciência que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos? Sim, nós somos. Mas como assim? Jesus falou que eu sou. Ele disse que você é. Se você já entendeu isso ou não, aí não é culpa de Deus. É uma questão de um despertar da sua consciência. O abrir, a expansão da sua consciência. Você crescer na consciência de um entendimento da palavra, daquilo que Deus falou a seu respeito. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Então eu digo para mim: obrigado, Senhor, porque eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Eu sirvo para temperar esse mundo e eu sirvo para clarear esse mundo. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. A verdadeira luz é Ele, mas a luz dele passou para nós e nós também fomos iluminados e agora somos a luz do mundo também. Efésios 1:18.
Vê que a palavra vai se encaixando. Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração. Coração é espírito. Iluminados os olhos do seu espírito. Iluminada a sua consciência de Deus. Você é um iluminado. Quer dizer, eu sou luz. Iluminado é luz. Eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Você também. Só que você tem que crescer nessa visão, nesse princípio de ser uma pessoa que já não é mais descendente de Adão. Você não é mais descendente de Adão na visão divina. Na visão carnal, somos. Na visão carnal, nós somos descendentes do primeiro casal, com certeza. Só que nós nascemos de novo. Nascemos de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito, eu nasci do Espírito, através da água, da palavra. A palavra de Deus me gerou. Fomos gerados pela palavra de Deus. Ó, 1 Coríntios 15, 45, abre a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 45 em diante. Abre aí. Presta atenção. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O primeiro homem formado da terra é terreno, descendência de Adão, é terrenal, está aqui matéria. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ou seja, houve uma criação em Cristo de uma segunda linhagem de homens. O homem Adão tem a sua linhagem. Quando você aceita Cristo, você entrou numa nova linhagem de homens, de seres, criado por Deus em Cristo, através da fé. E por fim, vai se consumar, porque nós vamos receber corpo glorificado e viveremos eternamente no reino de Deus. Mas aqui na terra, o convite é reinar em vida. Reinar em vida. É isso que está escrito aqui em Romanos. Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Nós vamos orar já já. O apóstolo diz assim, para a igreja em Roma: não reine, não permita que o pecado reine sobre a vida de vocês. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine. Não se deixe que o mal reine sobre você. O pecado aqui é a obra do mal, amigo. É o pecado e suas consequências, é a desgraça. É tudo aquilo que é proveniente do pecado de Adão e Eva, que alastrou pelo mundo.
E o diabo e seus demônios estão aí para disseminar. Não reine o mal sobre a tua vida, o pecado. Não deixe a desgraça reinar sobre você. Mas você deve reinar sobre o mal. Você deve assumir uma postura de governo. Como é isso, pastor? Vamos lá em Efésios e nós vamos finalizar já essa palavra, porque nós vamos orar daqui a pouco. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Eu já falei aqui, ó. Eu vou citar até os versículos para você anotar, tá? Ó, nós fomos mortos juntamente com Cristo. Romanos 6,6. Nós fomos sepultados juntamente com Ele. Romanos 6,4. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Romanos 6,4. Colossenses 3,1, perdão. Fomos ressuscitados com Cristo. Colossenses 3,1. E fomos entronizados. Ou seja, estamos assentados juntamente com Cristo. Juntamente com Ele. Esse é o mundo de Deus. Se você quiser entender isso na mente humana, você não vai conseguir. Você não vai crescer em comunhão. Você não vai crescer em benefícios de Deus na sua vida. Você não vai crescer em se beneficiar da herança do Pai. Você não vai reinar em vida. Você tem que assumir o que está escrito. E acabou. É isso que está escrito aqui. Presta atenção. Efésios 2. Efésios 2. Ó. E juntamente com Ele, repita comigo, juntamente, unido, e juntamente com Ele, nos ressuscitou. Ele está falando aqui para uma igreja, a igreja em Éfeso. Ele está falando aqui para um povo. Ele está dizendo para as pessoas ali que estavam ouvindo Ele. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E Ele foi para os lugares celestiais para governar. Isso. Ele já está no domínio. Sim. E nós estamos com Ele. Exatamente. Exatamente. Assentados com Cristo significa autoridade. Você não está sentado no trono com Jesus. Não. Não tem trono físico. Não é um trono, na verdade, celestial, que todo mundo vai ficar sentado junto com Cristo ali no trono. Não. Trono é símbolo de autoridade, de reino. Então, juntamente com Cristo fomos ressuscitados e fomos colocados, assentados com Ele nos lugares celestiais para governo. Cristo está reinando. Cristo está reinando. Vou ler de novo Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Através de Jesus, da fé, da lei da fé, eu reino em vida. Reino sobre o quê? Sobre as obras do diabo. Eu reino sobre os males. Eu reino sobre as adversidades. Eu reino sobre a oposição que venha contra a minha vida. Eu reino sobre a doença. Eu reino sobre a tristeza. Eu reino sobre o ódio, sobre o rancor, sobre a mágoa. Eu reino sobre a miséria. Eu reino. Eu assumo liderança. Eu estou acima de toda obra maligna
que passou a humanidade através do pecado de Adão e Eva. Deus nos chamou a reinar. Esse é o convite. E eu quero deixar um conselho a você, porque essa mensagem é uma mensagem profunda, é uma mensagem espiritual, e aquilo que você ouve talvez pela primeira vez, pela segunda vez, fica como ainda meio confuso na sua mente. Eu quero convidar você a visitar o nosso canal, Igreja Sevim Catedral da Fé. Você vai lá no canal, visite o nosso canal, se inscreva no canal e desfrute desse banquete que tem ali. São dezenas de mensagens sobre esses assuntos, sobre vida no Espírito, vida em fé, você viver no mundo da fé. Então, aí está na nossa tela o canal Igreja Sevim Catedral da Fé, para você desfrutar, para você entender. Caso contrário, você vai ficar vagando. Você vai escutar uma mensagem dessa e vai falar: poxa, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Bom, então visite o canal, ouça, tem várias ministrações lá, tá? Tem mensagens lá diversas, como Reinando em Vida, tá? Tem mensagens lá sobre ser uma voz profética para a sua vida e para esse mundo. Então visite o canal e entre nessa linha de entendimento, para você andar sobre as águas, para você andar num nível superior. Um evangelho que te coloca num nível superior, aonde você não vai andar olhando para baixo, para os problemas, você vai andar olhando firme para cima, da onde vem as dádivas, da onde vem o dom de Deus, da onde vem toda a graça divina ao nosso favor. Então nós vamos orar agora, as horas nos convida, tá? E amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, a partir das 20 horas, estaremos aqui. Então, esta mensagem, considerai-vos, já vai estar no canal, já vamos colocar, para que você possa ouvi-la novamente, estudá-la, se orientar e desfrutar dessa mensagem, tá? Nós fomos entronizados com Cristo para reinar em vida. Reinar é o que nós vamos fazer agora, é dar ordem. Como disse lá Deus no livro do Gênesis ao casal: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. A palavra domínio está relacionada a reino. A palavra domínio está relacionada a governar, a exercer autoridade de governo. Então, reinar significa dominar. Exercer um domínio. Eis que vos dou poder, disse Jesus, para pisar, dominar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa foi a palavra que ele nos delegou. Eis que vos dou o poder. Eu não oro pedindo poder a Deus. Eu me apodero do poder que Ele já me deu, está dentro de mim. O que eu preciso é exercer a lei da fé e colocar esse poder para fora para funcionar. É dessa maneira. Paramos de ficar pedindo, mendigando favores a Deus, e sim se apoderando daquilo que Ele já nos concedeu. Então eu convido você
a colocar seu copo com água, porque nós vamos orar. E esta água será consagrada. Tudo que abençoares será abençoado, diz a palavra de Deus. E esta água estará sendo abençoada no momento da oração. O poder de Deus vai estar nela. Ela vai ser uma água que terá poderes maiores do que ela já tem no plano natural. Ela já é poderosa, a água é vida, mas ela vai ter poder sobrenatural nela. O poder da palavra será liberado, como os lenços de Paulo, para você ver. Foi porque Deus quis curar, Deus quis expulsar os demônios através do lenço de Paulo. Foi o poder da palavra de Paulo, em nome de Jesus. Ele era uma autoridade na terra. Então o poder que foi dado para ele exercia. E até pedaço da roupa de Paulo eram levados para os enfermos e eles eram curados. Porque eles criam, eles acreditavam e eles tocavam com a fé. E a lei da fé funciona. Então você agora vai aplicar, você vai considerar-se. No lugar dessa tristeza, você vai colocar alegria. Você vai se apoderar da alegria. Eu me considero alegre, eu rejeito a tristeza. Comece a declarar agora, em nome de Jesus. Oh, ricante plasubiam de relebas. De balabachou menergiam de plachai. Ante carralabanarasub ergiam de plas. De manturicovas. Narabiam de placharagandubiergiam de cai. De manturriam de balabassuri calabarras. Labachou menergiam de plas. De manturicovas. Narabiam de plachai de balabassúria. Mentecaiam de plas. Ante carralabanarabia. De calabachou menergiam de plas. Fale em línguas estranhas também. Você que é batizado com o Espírito Santo, que tem o dom de línguas, fale em línguas estranhas. Ore a oração sobrenatural. Ore a oração perfeita. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. A oração que você chega ao mundo espiritual de uma maneira sobrenatural, de uma maneira exclusiva, a oração em línguas. Então fale na língua do Espírito. Oh, ricanteplas subianda relebas, manturicai anteplas, labachou menergiam de carra labanarasúbia. Menturriam de plachai, entecarralabanarabia, de manturicovas, narabiam de placharagandúbia, de balabachou, menergiam de plas, antecai de manterrebiam de plasubiergia. Meu Deus, começa a visitar agora. Que esta palavra chegue ao espírito desta pessoa, que penetre na divisão da alma e do espírito dela, juntas e medula, na sua carne, e venha fazer o devido efeito. No lugar da doença, que haja saúde sobre a vida dela. No lugar, Senhor, da infecção, que haja, meu Pai, cura, que haja libertação. No lugar, meu Deus, desta falta de respiração, meu Pai, nessa asfixia, Senhor, este problema respiratório, que haja uma tranquilização, Senhor, que ela seja tranquilizada agora, que volte a respirar perfeitamente. Eu declaro sobre a vida desta pessoa a normalidade na sua saúde, na sua respiração, nos seus pulmões, os brônquios, em todo o seu corpo. Meu Deus, visita agora a vida do pastor Dinho, lá em Campo Grande. Meu Deus, visita os seus pulmões, visita os seus órgãos interno e externo, visita todo o seu corpo e vai agora penetrando
saúde sobre a vida do teu filho. Meu Deus, visita ele, visita, meu Pai, lá naquele leito, e vai, meu Pai, normalizando a saúde do pastor Dinho. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós profetizamos agora: haja saúde, haja saúde, haja saúde, haja cura, haja milagre, haja manifestação de poder no corpo desta pessoa que está hospitalizada, que está acamada, seja qual for a doença, seja qual for o mal, seja ele, meu Pai, psicológico, seja ele físico, seja ele problemas interiores, o trauma, a decepção, a angústia, meu Pai, a depressão, meu Pai, a síndrome do pensamento acelerado. Meu Deus, visita agora, que seja arrancado pela raiz esse mal, que toda obra do diabo não reine sobre a vida desta pessoa agora. Eu te mando bater em retirada, porque nós reinamos em vida sobre as tuas obras, Satanás. Eu mando sair, eu assumo domínio sobre as tuas obras agora, na minha casa, no meu lar. Você está proibido, no meu corpo você está neutralizado, seja vírus, bactéria, seja qual for o tipo de invasor. Eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, você e seus agentes do mal. Eu te anulo em nome de Jesus. Toda obra do mal bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo agente microscópico, todo agente, meu Pai, do mal, que foi criado, Senhor, pelas obras do diabo, pelo pecado, para afetar a raça humana, eu te neutralizo na minha vida e na vida desta pessoa que me ouve. Nós reinamos sobre ti, obras malignas, pois está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Em nome de Jesus, nós assim cremos, nós assim declaramos que as tuas obras, Satanás, estão falidas. E nós assumimos governo, assumimos liderança, assumimos o reino de Deus em nossas vidas. O reino está dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. Assim disse ele em Lucas 17, 20. O reino de Deus está em vós. Lucas 17, 20 e 21. Assim está registrado. E é por essa palavra que vivemos. E é por essa palavra que reinamos em vida. E Deus te convida nesta noite a trilhar um caminho de reino. Saia da mesmice. Saia de uma fé frágil e debilitada. E assuma a liderança. Não permita que o diabo e suas misérias venha reinar sobre a tua vida, mas que você venha prevalecer em nome de Jesus. Nós vamos agora beber desta água consagrada. Esse elemento físico vai entrar em você, e o poder que está nessa água vai penetrar na tua carne, no teu sangue, nos teus sentimentos, vai penetrar aonde estiver uma raiz de treva. Eu declaro: haja luz, haja luz sobre a tua vida. Beba. Graças a Deus. Essa é a palavra. Haja luz. Deus viu trevas e não gostou da treva.
ele disse: haja luz. Que você possa dizer o mesmo. Já acorde pela manhã declarando: haja luz na minha vida. Eu declaro: haja luz. Eu imito a Deus. Efésios 5:1. Imitai a Deus como filhos amados. Imite seu Pai. Haja luz. Que Deus siga te abençoando, rica e abundantemente. E estaremos amanhã aqui, nesse mesmo horário, às 20 horas, nessa mensagem poderosa. Esse amigo que vos fala, apóstolo Rogério, Igreja Sevim Catedral da Fé. Eu deixo você aí com um louvor abençoado da Mariana Dobbs, que você visite o canal Mariana Dobbs Oficial e desfrute desses louvores consagrados para o nosso elevo espiritual. Fique com Deus, um bom descanso e até amanhã. Shalom. Sou acordado por ti pela manhã, dizendo: filho meu, vem me celebrar, pois as minhas misericórdias se renovarão. Hoje é um novo dia que eu te preparei.
tua